Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a aula de vocês como revisão. E eu vou fazer num formato diferente, tá? Eu vou colocar a revisão e vou fazer ele em modo podcast. Tá ok? Vamos lá? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu vou fazer um formato diferente hoje, que eu quero fazer uma aula de revisão com vocês, mas eu não vou regravar e formar todos aqueles vídeos que a gente já viu em todas essas aulas. O que eu vou fazer hoje é o seguinte: vou fazer tudo em modo podcast, né? São esses áudios, e aí eu vou explicando para vocês o conteúdo que nós vamos ver na nossa avaliação, tá certo? Eu vou começar essa avaliação falando da aula 7, lá da semana 8, que está no portal, tá bom? Então, eu quero falar sobre do advento das redes sociais, que iniciou no século XXI, né? Que possibilitou a transposição de números de forma de interações e entre tantas outras coisas, né? As interações interpessoais decorrentes da vida offline para a vida online, né? Indivíduos elaboraram constantemente as formas de relacionar com o tempo e o espaço, criando novas maneiras de socialização em rede. A interação permitida pelo uso de dispositivos e as potencialidades das tecnologias de informação de comunicação contribui para repensar as dinâmicas sociais, né? De modo de pensar a tecnologia nesta era pós-digital, né? E significa implicá-la nas táticas e estratégias de poder, entendeu? Eu fiz até uma citação aqui de Santa Ela de 2016. Então, baseado nessa citação, eu quero falar sobre essa videoaula, que foi sobre as fake news, né? Que eu fiz uma live com o professor Leandro Moreira, lá da Unespar de Campo Mourão. E eu vou cobrar uma questão a respeito disso aí, tá? Sobre o uso das fake news. Então eu trouxe aqui para vocês algum material aqui que eu quero explicar direitinho para vocês poderem entender e depois raciocinar a respeito do que vocês vão responder, tá? O que é uma fake news? Fake news significa uma notícia falsa, né? O termo é usado do inglês, né? Fake news. Então o que é? Olha só. Fake news são uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso. Pode ser por televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais, né? A gente vê muito isso aí em Facebook. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de obter ganhos financeiros ou políticos. Muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. O conteúdo intencionalmente enganoso e falso é diferente da sátira ou da paródia. Essas notícias muitas vezes empregam manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, o compartilhamento e taxas de clique na internet, né? Que as taxas de clique também gera resultados, gera dinheiro. Nesse último caso, é semelhante às manchetes clickbait e se baseia em receitas de publicidade geradas a partir desta atividade.
Independentemente da veracidade das histórias publicadas, as notícias falsas também prejudicam a cobertura profissional da imprensa e torna mais difícil para os jornalistas cobrir notícias significativas. Tá entendendo? Ela prejudica até mesmo o que a gente chama da imprensa séria. Tá bom? O fácil acesso online ao lucro de anúncios online, o aumento da polarização política e da popularidade das mídias sociais, principalmente na linha do tempo do Facebook, tem implicado na propagação de notícias desse gênero. A quantidade de sites com notícias falsas anonimamente hospedados e a falta de editores conhecidos também vem crescendo, porque isso se torna fácil processar os autores por calúnia. A relevância dessas notícias aumentou em uma realidade política pós-verdade. Em resposta, os pesquisadores têm estudado o desenvolvimento de uma vacina psicológica para ajudar as pessoas a detectar falsas informações. Não é piada não, tá, gente? Essa vacina aí, eles estão dizendo aí, é uma forma de você ficar atento a não cometer ou não aceitar. Então, além da disseminação de notícias falsas através da mídia, a expressão também define em um âmbito mais abrangente. A disseminação de boatos pelas mídias sociais, por usuários comuns, né, sempre por usuários comuns, ele é feito profissionalmente, mas somos nós que disseminamos, né? E eu procuro sempre buscar a verdade para não cometer esse erro aí. Tá? Algumas vezes isso pode ter consequências graves, como o notório caso ocorrido em 2014, no linchamento de uma dona de casa lá na cidade do Guarujá, no estado de São Paulo, lá no litoral. Né? Inventaram que ela tinha feito uma macumba lá, sei lá como é que é o nome daquilo, e a população acabou linchando ela lá, achando que ela tinha matado o garoto lá. Né? Então isso é uma coisa super complicada, né? Então sim, só para definir, notícias falsas é um termo novo, ou ainda eu posso dizer uma neologia, um neologismo, usado para se referir às notícias fabricadas. O termo fake news originou dos meios tradicionais de comunicação, mas já espalhou para a mídia online. Esse tipo de notícias encontrada em meios tradicionais, mídias sociais ou sites de notícias falsas, não tem nenhuma realidade, mas é apresentado como sendo factualmente corretas. Tá? Então é super complicado isso aí, tá bom? Temos que tomar muito cuidado aí para não cometer injustiças. Tá? Então, olha só. Claire Waldell, do First Draft News, identifica 7 tipos de notícias falsas. Ó. Sátira ou paródia, que é sem a intenção de fazer mal para ninguém, né? Sem potencial de enganar. A falsa conexão, quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. Tem lá um título, um tema muito bonito, mas na realidade ele não funciona legal, não. Ele mente depois. Conteúdo enganoso, má utilização da informação para moldar um problema de um indivíduo. O contexto falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais, né? Publica uma coisa verdadeira, mas vai lá no conteúdo e mente depois lá dentro. Conteúdo impostor, né? Quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. Conteúdo impostor, né? Conteúdo manipulado, quando a informação genuína ou imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas, entre outras coisas. E os conteúdos fabricados, conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer o mal. Tá? A gente tem visto muito isso aí com uma certa família aí que está passando inclusive por uma CPI agora, né? Já identificaram, então vão ter que responder por isso aí. Então as fake news ela prejudica demais e pode levar até a morte, inclusive o que aconteceu com aquela moça lá no Guarujá, né?
Então, o que eu vou pedir para que vocês, baseados, né, na nossa videoaula, vocês façam uma análise, né, do que pode causar uma fake news, referindo-se a uma pessoa jurídica, uma pessoa física, qualquer uma dessas duas aí, né? O que pode prejudicar o profissional, o que pode prejudicar, né, pessoas ou família inteira que acabam passando por isso aí e acreditando. Aqueles que pregam a fake news, eles cometem um crime. Os que recebem e repassam, eles têm a responsabilidade, né, de disseminar essa fake news. Então é um cuidado muito grande que precisa ter. Tá ok, gente? Então, essa aí é sobre a aula 7 da semana 8. Bom, vamos lá agora. Eu vou falar sobre a aula 8 da semana 9, que a gente falou. É sobre o marketing de serviços, né? E dos elementos lá da criação dos 7 P's, né? Como que ele funciona. A gente tem os 4 P's, que é as ferramentas, o mix de marketing, do marketing tradicional, né? Do básico. E depois eu trouxe para vocês um material que fala a respeito das ferramentas do marketing de serviços, aquilo que Kotler trouxe como os 7 P's, tá? Então houve uma adição aí de 3 P's, somente para separar mesmo, para mostrar a diferenciação entre o marketing de serviços, né, em relação aos processos, do marketing tradicional dos 4 P's, tá bom? Então vamos lá. Eu começo falando sobre um questionamento aqui. Você sabe o que é marketing de serviços, né? Então você provavelmente já ouviu alguém dizer que marketing é a alma do negócio, mas isso não quer dizer que todo empreendimento deve ser promovido da mesma forma, né? Então cada empresa tem circunstâncias diferentes que precisam ser levadas em conta na hora de montar uma estratégia de marketing bem-sucedida. Por exemplo, o setor de serviços movimenta cada vez mais a economia e não adianta seguir exatamente as táticas usadas para promover produtos. Tá? Então, o que é o marketing de serviços? É mais fácil diferenciar um produto de um serviço, mas se te pedisse para definir os dois conceitos, como você faria? Mesmo sabendo distinguir claramente os dois, é mais complicado explicar o que é um serviço do que dar uma definição ao produto, não é mesmo? Esse desafio também se aplica na hora de fazer o marketing. O marketing de serviço é basicamente um conjunto de táticas que ajuda a explicar o valor do serviço e principalmente convencer o cliente a escolher uma empresa específica. Afinal, o mesmo serviço pode ter diferentes utilidades dependendo do objetivo do cliente. Além disso, os critérios de contratação também mudam, né? A concorrência é forte, outros prestadores de serviços de produtos que prometem fazer mais pelos clientes e até a inércia quando o cliente desiste de contratar um serviço, porque isso vai dar muito trabalho. Então existe uma concorrência muito grande aí, uma diferenciação aí entre pessoas jurídicas e entre prestadores de serviços, né? Aí eu trago para vocês então os 7 P's do marketing de serviços, né? Então uma explicação superficial não é suficiente para quem deseja realmente colocar essa estratégia em prática e conseguir resultados a partir dela. Por isso é importante entender bem os princípios nos quais o marketing de serviços se baseia e qual é o papel de cada um na missão de convencer as pessoas a se tornarem clientes. Pode ser que você tenha ouvido falar dos 4 P's do marketing, e ouviram, porque eu disse, né? Já dei essa matéria para vocês. Mas quando se trata de vender serviços, esse número praticamente dobra, né? Foi aí que houve a adição daqueles outros 3. Então veja quais são os 7 P's do marketing de serviços e como observar cada um deles ao montar o seu planejamento, tá? Eu vou falar cada um deles, depois eu explico, tá? A composição dos 7 P's fica da seguinte forma, olha. Produto, preço, promoção e praça. E a adição de pessoas, processo e evidência, prova física, né?
É physical evidence, que é chamado de evidências físicas. Então, quando você fala do P de produto, fala tudo o que contém dentro do produto, né? Variedade, qualidade, marca, embalagem, serviço, garantias, etc. Preço é todas as políticas de preços, pisos, descontos, condições, prazos, né? Financiamento, parcelamento, tudo isso aí. A praça. A praça é toda a logística, tá? Distribuição, canais, cobertura, localização, estoque, logística e tudo. Promoção. Promoção é a comunicação, que a gente utiliza na propaganda, na promoção de vendas, nas relações públicas, na venda pessoal, no merchandising, na publicidade, entre outras tantas. Já as pessoas, às vezes a gente pode falar do marketing de pessoas, e aí entra pessoas como realizadores dos serviços, né? Então são colaboradores, funcionários, fornecedores, stakeholders, e a cultura dessas pessoas dentro da organização. Mas o processo, que é a fabricação, montagem, entrega e produção, é o processo. Lembra que eu falava para vocês nas aulas assim, olha, todo serviço tem um processo, como se fosse a construção de uma casa, né? Fase 1, 2, 3, entrada, processamento e saída, né? E dentro disso aí, aí a gente tem os processos 1, 2, 3, aí eu faço piso, parede, teto, acabamento, lembra disso aí? Então, são os processos de fabricação, nesse caso, fabricação dos serviços. E as provas físicas, que são as facilidades, as infraestruturas, os retornos, aquilo que você faz praticando o serviço e deixa como uma evidência física, né? Isso tudo aí faz parte do Physical Evidence. Então eu vou passar rapidinho aqui o clássico 4Ps, né? E depois eu explico um pouquinho melhor os outros 3Ps, né? O primeiro que é o produto, saber se o produto é crucial para não fugir demais dos clientes que desejam e ficar para trás do mercado, né? Então é todo o marketing de produtos. O segundo é o preço. Então todas as políticas de preços, né? E aí o autor diz aqui estabelecer um padrão com base de valores praticados no mercado, o tempo gasto com a atividade, a qualificação necessária do serviço e outros elementos relevantes pode ser de ajuda aí nas políticas de preço. A praça, que é o ponto de distribuição, refere-se ao local usado para realizar o trabalho. Então será um local próprio ou na casa dos clientes, né? Ou em loco. Ou pode ser feito à distância, como eu estou fazendo em esse tipo de trabalho aqui em home office, né? Pode ser feita à distância, então, ou precisa ser pessoalmente. E a promoção é toda a comunicação. A promoção diz respeito a tudo que se faz em termos de comunicação com o público para divulgar e comunicar, né, os serviços oferecidos, tá ok? Agora vamos entrar naquelas 3 lá que foram adicionadas. O que são os processos? Para ser contratado de novo pelo cliente, não basta finalizar o serviço. É necessário atender às expectativas e superá-las sempre que possível. Então, desenvolver processos de trabalho eficientes é uma das formas de garantir que isso sempre aconteça. Então, quando o processo é bem estabelecido internamente, torna-se mais fácil mostrar para os clientes como o serviço vai ser realizado. Quando confrontados com várias opções, os clientes normalmente vão escolher o que parecer mais seguro. E os processos serão uma arma valiosa de marketing nesse sentido. Já no pessoas, né, que é o outro P, quem vai escolher para ficar ao seu lado, ou mais ainda, né, para te representar na prestação de serviços? A qualificação do pessoal que trabalha com você é de imenso valor, pois se isso não forem bem treinados e bem tratados também, os profissionais vão falhar em satisfazer os clientes e manter o padrão de qualidade. Uma equipe competente gera mais negócios, desperdiça menos recursos e consegue até motivar os clientes a recomendarem o serviço a outros, né? O famoso boca a boca. Então as pessoas são muito importantes porque são elas que realizam os serviços, tá bom? É o apoio em pessoas, tá certo? O outro P é a palpabilidade ou provas físicas, né? Ou physical evidences.
A palpabilidade se refere às evidências físicas do serviço que deve ser divulgado. Por se tratar de algo intangível, é preciso dar pequenas pistas visuais que ajudem o cliente a visualizar o valor da oferta. Então isso inclui uma série de fatores, desde o modo de os prestadores de serviço se vestirem, ao website, redes sociais, cartão de visitas, entre outras coisas tantas, né? Então quanto mais palpável o serviço, quanto mais palpável se tornar para os clientes, maiores serão as chances de contratarem, tá bom, meus amigos? Então, em cima dessa aula 8 da semana 9, né, eu vou tirar uma questão a respeito desse mix de marketing de serviços, ok? Vou perguntar alguma coisa, né, referente ao que se trata o mix de serviços. Bom, na aula 9 da semana 10, eu fiz uma live com o professor Leandro sobre o neuromarketing, né? Então nós temos aí algumas questões, né? E aí eu trouxe para vocês nessa avaliação também uma questão sobre neuromarketing, né? Talvez duas, tá bom? Eu verifiquei aqui a quantidade aqui, provavelmente eu vou cobrar 2 questões de vocês sobre neuromarketing, tá bom? Então vamos entender como que funciona aqui para que vocês possam depois estudar e aplicar certinho aí nas respostas, tá? Então entenda o que é o neuromarketing, como aplicar essa ciência na sua estratégia de marketing, tá ok? Tá? O neuromarketing é uma junção de 2 palavras, né? De neurologia, de neurociência e marketing. Ao criar o conceito, o cientista Ale Smides tinha como objetivo compreender qual a influência neurológica que determinadas ações de marketing têm no comportamento do consumidor, possibilitando o entendimento e a criação de campanhas mais efetivas. Então, o que leva o consumidor a decidir a comprar um produto ou contratar algum tipo de serviço? Né? Muitos pensam que a resposta é o preço. Outros acham que o fator determinante é a qualidade do produto. E alguns, por outro lado, afirmam que a representação ou apresentação é o que realmente faz a diferença. Como podemos ver, não há um consenso, tá bom? As pessoas, para essa questão, são muitas vezes fruto de intuição, o que torna qualquer conclusão bastante subjetiva, e o que não é de grande ajuda para uma estratégia de marketing. Ainda assim, buscar compreender o que influencia o comprador no momento da decisão de compra é essencial para uma empresa. Afinal, com essa informação é possível desenvolver ações muito mais eficientes para impactar a persona do modo positivo. Tá? Então, se existisse uma ciência capaz de produzir respostas conclusivas, aí eu pergunto, será que existe? Bem, ela só não existe como é o tema dessa aula aqui, desse artigo, né? Então aqui a gente vai definir um pouquinho o que é o neuromarketing aqui para vocês poderem entender bem, para produzir as respostas do questionamento da avaliação de vocês, ok? Então o que é neuromarketing? É uma área da ciência que busca estudar e compreender os fatores que influenciam o consumidor na decisão de compra. A partir disso, é possível traçar técnicas e métodos benéficos para as atividades da empresa. Então, para explicar melhor o conceito, né, eu vou falar alguma coisa aqui da origem. Tá? Você já deve ter notado aqui que é uma junção de palavras, né, neurociência e marketing. E o autor da terminologia é o professor Ale Smides, de uma instituição chamada, eu não sei se pronuncio certo aqui, Erasmus, né, ou Erasmus, não sei como que é, University, na Inglaterra, tá? Uma universidade lá da Inglaterra. Contudo, que tornou o neuromarketing popular foi um pesquisador de Harvard, um doutor chamado Gerald Zaltman, que é formado em medicina, né, provavelmente é um psiquiatra, né, e com acesso aos aparelhos da área, né? Então, Zaltman decidiu utilizar equipamentos de ressonância magnética
para pesquisas com fins mercadológicos. Então ele acabou mapeando a atividade do cérebro quando estava exposto a estímulos de marketing, né? Usou a maquinona lá. Então ele até hoje, né, os seus métodos são replicados e utilizados para um melhor entendimento do que acontece na cabeça de uma pessoa quando ele decide comprar um certo produto, um determinado produto, né? E na prática, como que funciona isso aí, né? Então, para entender melhor a aplicação do neuromarketing, é preciso compreender que o processo de decisão de compra ocorre em grande parte no subconsciente do indivíduo. Então, dessa forma, perguntar diretamente se alguém gosta de um produto pode não tirar uma resposta absolutamente verdadeira. Às vezes o cliente mente, às vezes ele não, né, tem vergonha. Tá? Então, pode ser um problema realmente, né? Com os métodos utilizados nessa ciência derivada da neurologia, né, os pesquisadores têm acesso a uma área mais profunda do cérebro humano. Então, ao usar essa ressonância ou outras tecnologias de medição de atividade cerebral, né, é possível medir a resposta de uma forma mais exata. Imagina então que você está em dúvida se a embalagem do seu produto deve ser azul ou se ele deve ser rosa, né? Nada daquilo que menino usa azul e menina rosa, viu? Ao apresentar as duas opções para alguém, se aplicando o neuromarketing, você consegue mais do que uma opinião, né, dessa pessoa. E ele vai falar sobre as preferências também. Então, observando suas atividades cerebrais, é possível entender de que forma seu subconsciente reage a cada uma dessas opções. O cara fala azul, o cara fala rosa, e aí a atividade cerebral ela mexe e a pessoa passa a entender. Né? O pesquisador passa a entender essa reação. Então assim fica claro qual alternativa produziu um impacto mais positivo, ou seja, com maiores chances de incentivar a tomada de decisão. Tá? Então, como que o neuromarketing pode beneficiar o seu negócio? Melhora na tomada de decisão, porque a aplicação do neuromarketing pode potencializar os resultados do seu negócio. O motivo é bem simples. Ao entender o que de fato influencia o consumidor a definir uma compra, você tem a possibilidade de realizar ações que explorem seu aspecto. Entendeu? Então permite o desenvolvimento de produtos mais direcionados ao público. Imagine, por exemplo, o processo de elaboração de um produto. Então não basta criar um item inovador se ele não exerce certo apelo sobre a sua persona. Assim é preciso entender que ela espera do produto, né, ou melhor, qual tipo de produto pode fazer seu subconsciente a influenciar a realizar essa compra. Então proporciona a criação de campanhas publicitárias mais efetivas, né? O mesmo é aplicado em campanhas publicitárias. Mesmo que você considere que conhece profundamente as motivações de sua persona, é importante considerar o formato utilizado, tá? Em alguns casos, mesmo que isso não seja evidente, o consumidor se sente mais atraído por um tipo de campanha específica, né? Isso vem o quê? Faz o quê? Aprimora a experiência do consumidor. Se você nota, por exemplo, que um vídeo descontraído sobre o seu produto gera mais reações positivas do que um tutorial detalhado, já sabe qual abordagem deve utilizar. Tudo isso evidencia um benefício mais importante, tá? A otimização da experiência do consumidor. Então, como sabemos, vivemos na era do consumidor 4.0 de Kotler, né? Então esse perfil dá extrema atenção de forma como é tratado pelas empresas e preza por um atendimento personalizado. É o que eu falo para vocês. Vídeos de 5 a 10 minutos têm muito mais reação em likes do que esses vídeos de 1 hora que eu faço para vocês. É que eu não tenho como fazer vídeos curtos, né? A instituição exige uma aula de 1 hora. Mas se eu fosse gravar para a internet aí, seria tudo vídeo curto, tá bom? Então é assim que ele sugere, tá? Então, quais são as principais formas de aplicação dessa ciência? Olha, você pode trabalhar a psicologia das cores, o storytelling, tá? O posicionamento dos elementos de uma imagem,
os gatilhos mentais, tá? Fazer a ancoragem dos preços, oferecer valor antes de realizar um pedido, né? E que se repita as ideias e conceitos de forma estratégica, deve caprichar no design e ofereça poucas opções de escolhas, tá bom? E aí o que você tem que ficar assim bem atento aí é sobre o que é de fato o neuromarketing, como ele é aplicado, né? Que área de atuação, né, ocorre com o neuromarketing, né? As empresas têm feito muito isso aí, né? A mercadologia tem feito muito isso aí para o desenvolvimento de mercado de suas organizações, tá? Então, muito atento a essas explicações que vai sair uma questão a respeito dessa live aí que eu fiz com o professor Leandro, tá bom? E lá no final eu explico mais uma questão sobre neuromarketing. Bom, agora agora um novo, né, questionamento sobre a aula 10 da semana 11, tá? Que a gente falou sobre inbound e outbound marketing. Depois dessa explicação aqui, eu quero que vocês tenham alguma ideia a respeito aí, né? Que vocês possam diferenciar o que é o inbound do outbound, né? Que vocês possam também apontar algumas vantagens a respeito desses dois tipos aqui, né? Até mesmo como se aplica em cada atividade aí, né? Como que a empresa pode aplicar ou um ou outro na organização, né? Então, eu trouxe para vocês esse material. Esse material está todo referido lá nas nossas aulas, tá? Com a bibliografia lá. Como eu estou fazendo aqui uma revisão, não vou ficar citando bibliografia de novo, tá ok? Mas está tudo lá no material de vocês, beleza? Então, o que é inbound e outbound marketing? O inbound é um novo conceito de marketing, tá? É qualquer tática de marketing que se baseia em ganhar o interesse das pessoas em vez de comprá-las. O outbound é o velho marketing. É qualquer tática de marketing que empurra produtos ou serviços para os clientes, tá? Falando isso aí entre aspas, tá bom, gente? Tá? Tem empresa, tem categoria que não tem jeito, você tem que usar o outbound. E algumas outras categorias você usa o inbound marketing, tá? Então, elas são duas ferramentas diferentes de trabalhar as estratégias de marketing de uma empresa, tá ok? O inbound marketing busca despertar o interesse do cliente em conteúdo relevante para que ele chegue ao seu produto. Enquanto o outbound marketing é mais tradicional, como o uso de propagandas físicas, de propagandas digitais, né? É aquele apelo mesmo. Então, deixa eu explicar cada uma delas aqui para vocês, tá? O inbound marketing é um conceito que está sendo cada vez mais discutido, falado no mercado brasileiro. Mesmo com ar de novidade, muitas empresas já vêm implementando essa metodologia. Que no momento tornou-se uma necessidade para vencer essa crise aí. Esses negócios nós estamos passando nesse momento, principalmente. E aí muitas perguntas surgem na cabeça dos empresários curiosos por esse novo tipo de marketing. A principal delas é: será que vale a pena trocar a estratégia do meu negócio para um inbound? E eu digo para vocês, analiticamente, depende. Depende muito, né, do tipo de mercado que você desenvolve, tá ok? Então, como que funciona o inbound? O principal objetivo do inbound marketing é atrair e fidelizar os clientes, tá? Então, em português livre, inbound marketing significa marketing de atração. Ou seja, a ideia principal não é ir atrás do cliente. Pelo contrário, é despertar o interesse dele para que ele venha até você, tá? E se interesse principalmente pelo que a sua empresa oferece, tá bom? Essa atração é feita através de conteúdos de qualidade para o seu público, né? A gente vê muito isso aí no Instagram, sendo a produção de conteúdo o principal combustível para o inbound. É necessário que esse conteúdo seja de qualidade e que se comunique com as pessoas certas, tá? Bom,
Assim como a ideia principal é atrair o público e despertar nele um interesse genuíno nos produtos ou serviços da empresa, é preciso entender bem quem é esse público. Então não adianta você querer fazer uma estratégia para atrair o público se você não traçou o perfil dele, não conhece quem é o seu público-alvo, tá? Precisa conhecer. Então é necessário primeiro de tudo, saber quais são os seus interesses, suas dúvidas, seus desafios, para então oferecer os materiais, conteúdos que ajudem a resolver os problemas que tem ou faça enxergar uma oportunidade ainda não vista, cuja solução é exatamente o serviço, o produto que a empresa oferece, tá? Então, no inbound marketing, é o cliente que procura pela empresa e não ao contrário, viu, amiguinhos? Então eu vou dar um conceito aqui de inbound marketing para vocês, tá? Chamamos esse caminho todo de funil de vendas, ok? Então o objetivo da empresa é ajudar esse público a chegar até o fundo do funil e virar efetivamente um cliente, né? Ele passou pelo funil, caiu lá embaixo, já comprou. Então, portanto, usando conteúdos atrativos, você aumenta o tráfego do seu site. Exemplo, né? Sendo que nessa fase os usuários ainda são apenas visitantes e você ainda não tem um contato, você não sabe quem são essas pessoas. Então, mais do que criar conteúdos relevantes, é preciso ter em seus canais pontos de conversão, ou seja, formulários ou landing pages, que transformam seus visitantes em contatos, né? Que em inbound chamamos de leads. Então, amiguinhos, com os leads, né, já é possível criar um canal de relacionamento através do e-mail marketing, por exemplo, onde é possível nutrir os leads com informações relevantes que gerem e aumente a sua intenção de compra. Assim, ao publicar algum conteúdo certo no lugar certo, no momento certo, o marketing se torna relevante e útil para os seus clientes e não um intrusivo, tá bom? Então, dessa maneira, a venda é o resultado de um trabalho de qualidade, bem orientado e bem específico. Tá? Então, no inbound marketing, a área de marketing da empresa é um centro de investimento e não um centro de custo. O inbound marketing é 62% mais barato que o marketing convencional. Tá bom, meus amiguinhos? Então, eu vou falar agora do outbound marketing e por que ele é valioso. O outbound marketing, ou marketing tradicional, por sua vez, tem como principal objetivo trazer clientes oferecendo serviços ou produtos. A ideia é ir atrás do cliente ativamente e não necessariamente gerar um interesse genuíno desse possível cliente na empresa, tá? Então esse tipo de marketing cresceu muito com o uso de propagandas de rádio, TV, jornais, revistas mala diretas, cartazes, patrocínio de eventos, enfim, nos meios mais tradicionais da publicidade, né? do meio da publicidade, né? Nas propagandas de fato. Tá? Então, como fazer o outbound marketing de maneira mais eficiente? Né? Além desses meios, podemos encontrar no outbound, no meio digital também, tá ok? Você provavelmente já foi interrompido por uma propaganda enquanto assistia a um vídeo na internet, certo? Banners, e-mails em massa, pop-ups, são alguns tipos de publicidades presentes nessa metodologia. O investimento no outbound difere bastante do inbound, pois as mídias são bem mais caras, tá? Então no outbound, por exemplo, você precisa cortar o investimento de uma hora para outra, né? Você some da mídia. Você está publicando aquilo é caro e tal, e aí uma hora você precisa mexer nos seus investimentos, você para com ela. Isso é algo que não acontece no inbound, tá? Seus conteúdos continuam na internet, pode ser acessado a qualquer momento. Essa é a vantagem do inbound para o outbound. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Engane-se quem pensa que o outbound serve só para empresas antiquadas ou muito tradicionais, tá? Essa metodologia pode ser adotada por diversos segmentos. Voltemos à academia citada acima, ela também pode se beneficiar do outbound marketing. Ações que podem funcionar para atrações de novos clientes, por exemplo, seria fazer folhetos de promoções, distribuir nos comércios mais próximos, um spot na rádio da região, ou até mesmo uma panfletagem em algum tipo de estabelecimento, tá?
Então, assim, o uso entre esses dois aí pode trazer grandes benefícios aí desde que seja aplicado de forma correta, tá, gente? Ó, vou falar para vocês. Uma diferenciação aqui entre o inbound e o outbound, tá? Ó, falo primeiro o inbound e o segundo no out, tá? Primeiro, foco no conteúdo. O out, foco na propaganda. O in, cliente vem à empresa. No out, a empresa procura o cliente. O in faz uma comunicação em duplo sentido. E o out é a comunicação no sentido único. Né? Então, são as diferenciações entre um e entre o outro. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês saibam? Olhando no nosso material, fazendo as pesquisas na internet se você quiser, né, buscando livros dentro da nossa biblioteca virtual, vocês vão encontrar material que fala sobre o inbound e o outbound. Então você vai aprender a fazer a diferenciação e apontar vantagens ou desvantagens para cada tipo de situação, né? Como que se aplica em cada atividade, né? E como que a empresa, ou quando que a empresa precisa aplicar ou inbound ou outbound em suas ações, tá beleza? Bom, vamos lá para outra então, tá? A aula 11 da semana 12, que eu falei sobre networking, vocês estão lembrados disso aí, né? Então eu vou fazer uma abordagem sobre o networking, né? E aí como vocês podem utilizá-las assim de forma natural, de forma eficiente, né? O que é e como que pode fazer uso do networking, né? Que era uma grande importância aí, é muito relevante. Poderia dizer até que é um pouco, um tanto vital para a empresa, né? Bom, então vamos lá às abordagens, né? O que é um networking? Primeiro vou explicar aqui o significado, né? Que é uma palavra da língua inglesa que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém, né? Net vem de rede e o work de trabalho mais gerúndio que é o ing, né? Trabalhando na rede, talvez. Então, essa rede de contatos é um sistema de suporte onde existe a partilha de serviços e informações entre indivíduos ou grupos que têm interesse em comum, tá? Inclusive isso aí está lá no dicionário.com, no significados.com também, tá? No Rock Content, tá? Você vai encontrar esse material aí, tá? Então, ó, o networking, também conhecido como uma rede de contatos, tá? É a forma de cultivar relações profissionais em diversos ambientes e ainda utilizar essas relações para alguma finalidade. Seja para fortalecer as amizades, estreitar negociações comerciais ou para aproveitar oportunidades no mercado de trabalho, que é muito utilizado, né? Esses contatos aí para arrumar emprego, inclusive. Então, essa ação divide opiniões, tá? Existem muitas pessoas que consideram o network como uma atitude falsa. Outras entendem ser uma coisa natural das relações atuais. Eu vejo como uma coisa natural e necessária, né, para o profissional, que seja ele numa empresa ou seja um profissional liberal, tá bom? Então, ó, o network é as oportunidades profissionais, tá? Ele é um termo utilizado no contexto empresarial e refere-se à troca de informações e conhecimentos, como uma rede de contatos, por isso que chama net, tá? O objetivo do networking é ampliar as oportunidades de sucesso profissional, porém, não deve ser uma ação unilateral, tá bom? Tá? Para ser efetivo é preciso que haja reciprocidade, isto é, o benefício deve ser mútuo. Okay? Então ter uma rede de contatos consolida com profissionais da área de atuação, né, de qualquer área relacionada, e é muito importante para que você seja lembrado quando surgirem oportunidades profissionais, né, ou alguma coisa que exige alguma competência que você possui. Quando uma empresa precisa contratar alguém, por exemplo, frequentemente aborda seus funcionários e pergunta se conhece alguém na rede de contatos que possa desempenhar uma determinada função. Né? Ou indica, ou sabe, conhece alguém, sabe de alguém que faz isso? E acaba vendo a indicação. Se você tem um bom relacionamento, você é indicado. Se não, não.
Então, nesses casos, quanto melhor for a capacidade de networking de uma pessoa, maior é sua probabilidade de conseguir as boas oportunidades de trabalho, tá? Então, leve muito a sério, isso aí ajuda muito. Vou passar umas dicas aqui para fazer networking, tá? Ó, mantenha suas redes sociais utilizadas com as suas informações profissionais. Sempre atual, tá bom? Você deve ter, né, Facebook, provavelmente tem também Instagram, mas imprescindível na nossa área da administração, tá? É o LinkedIn, que é a rede social profissional. Então participe também de eventos e fóruns relacionados à sua área de atuação. Retome o contato com pessoas que você conheceu em eventos, isso é importante. Demonstre interesse pelo trabalho dos outros, faça boas perguntas. Divulgue o seu trabalho nas redes sociais. Tá? E não fale de maneira negativa sobre outros profissionais ou concorrentes, tá? Essa fala negativa aqui gera pontos negativos para você. O network é uma ferramenta do marketing pessoal, tá? Depende da aptidão social de alguém. Se a pessoa não tem um desenvolvimento de marketing pessoal, provavelmente não consegue fazer um network legal também. Então, para construir uma boa rede de contatos, é preciso ser eficiente no âmbito de relacionamentos interpessoais. E é por isso que o network é muitas vezes trabalhado no coaching, tá bom? E na carreira, né? Manter-se conectado de uma forma de melhorar as oportunidades de crescimento e aprimorar conhecimentos para alcançar os objetivos que você tem para a sua carreira. Mas não pense que o network é uma relação onde você só ganha não, tá bom? É importante perceber que essa rede de contatos é pautada na base de troca de informações, experiências, conhecimentos, entre outras coisas, né? Então dificilmente você terá êxito se pensar em ganhar sempre. É aquela velha troca lá, ganha. Se um ganha e o outro perde, aí não dá muito certo não. E no mundo dos negócios, como que funciona, né? O network é essencial no mundo dos negócios. Para quem está começando a empreender, ter uma rede de contatos é o primeiro passo para organizar o seu negócio, tá? Buscar parceiros que tenham a mesma visão muitas vezes, né? E uma atitude que começa bem antes de definir o que você vai oferecer no mercado. Tá? Então ele não é só pessoal não, mas ele também é jurídico, né? É pessoa jurídica, né? Então, como fazer o network de forma natural e eficiente? Olha, muita atenção nisso aqui, tá? Então, com certeza você já ouviu histórias de pessoas que conseguiram emprego porque fizeram um bom trabalho em lugares onde passaram. Também empresas que estimulam seus profissionais a indicarem pessoas para compor o quadro de funcionários. Mas como fazer uma boa rede de contatos e estar dentro desse quadro de pessoas que são lembradas sempre que uma nova oportunidade aparece no mercado? Ó, segue algumas dicas aqui, ó. Seja útil, né? Seja visível, busque pessoas com interesses em comum, tenha uma abordagem criativa e sincera, né? Já dizia Glenn Hudson, no ano de 2020, olha só, fresquinho desse ano, o networking, estou parafraseando ele, tá? Abre aspas. Networking é construir uma rede de contatos profissional para trocar experiências e informações e potencializar oportunidades através de relacionamentos, fecha aspas. Veja que o Hudson traz uma frase de efeito aqui mostrando o que é. Por quê? Porque o network constrói a sua marca pessoal. Tá? Você não pensa nesses negócios sem pensar nos líderes deles. As marcas pessoais deles amplificam o sucesso desses negócios de várias maneiras. Tá? Uma pesquisa da Nielsen determinou que 92% das pessoas confiam mais em recomendações de indivíduos, mesmo sem conhecê-los, hein, do que nas marcas. Então a dica é, os relacionamentos que você forma podem ajudar a amplificar sua exposição e aparecer no radar das pessoas certas, tá? Então, para você fazer um network de forma eficiente, seja proativo e não reativo, especialize-se em uma determinada área, identifique interesses em comum, contribua com algo de valor fora do óbvio, priorize qualidade, não quantidade,
e encontre um propósito por trás de todo relacionamento. E eu ainda falei sobre algumas dicas naquela aula vídeo nossa lá, né? Por exemplo, as 7 dicas lá, contatos que já passaram por sua vida, ter histórias em comum, encontrar pessoas, né? Existir interesse mútuo, conversar sobre o mercado de trabalho, contatos ainda desconhecidos e as redes de contato muito ativas, tá bom, meus amiguinhos? Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para que nessa aula 11 da semana 12, você consiga me responder, né, como fazer um network de forma mais, talvez natural, mais eficiente, ou de fato conseguir fazer, né? O que é o network? Você me responde primeiro. E depois como que você aplica ele, como que você faz ele. Você pode indicar assim várias dicas, várias informações do que é muito positivo para a realização do network. Aí eu vou ficar muito feliz com as respostas, tá? Não esqueçam, tá? Que vocês não podem copiar exatamente o que está na apostila nas respostas da prova, tá bom? Vamos fazer a coisa direitinho e bonitinha, certo? Então, chegando ao último questionamento, né, não vou trabalhar a aula 13, que foi agora, né, tá fresquinho aqui para sair para vocês. Ao invés disso aqui, eu estou jogando essa revisão, tá? Então, o último questionamento vai ser da aula 12 da semana 14, já que nós pulamos uma semana em razão do feriado de Corpus Christi que nós tivemos, tá ok? E mais uma vez eu vou perguntar sobre o neuromarketing, que foi mais uma aula ali com o professor Jairo Andrade de Brasília. Eu quero a atenção de vocês sobre as técnicas de neuromarketing que você pode aplicar, sabe aonde? No marketing pessoal, né? Que tipo de estratégia que você pode fazer para melhorar, né? Para elevar a sua imagem, né? E usando o que? O neuromarketing. Porque nessa aula aí nós fizemos, né, um trabalho de perfis comportamentais aliado ao neuromarketing. E aí o tema era a importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. Nós abordamos coisas ali nessa aula que falava sobre a imagem pessoal, sobre a imagem das pessoas, né? O que você tem que desenvolver para despertar em outras pessoas, por exemplo, alguém está empregando, né, uma imagem pessoal positiva. Então, como que você utiliza essas estratégias para melhorar a sua imagem usando o neuromarketing? Então são várias formas. Como eu já expliquei naquele questionamento atrás, o neuromarketing é um campo que estuda, né, o comportamento, a essência do comportamento do consumidor, né, a mistura da neurociência com o marketing, né, e essa união ela é considerada uma chave para o entendimento da lógica de consumo, que visa entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas, né? Isso inclui o marketing pessoal, tá? Já falei também que ele foi cunhado por Alex Smith, tá? E Gerald Zaltman, que foi o médico de uma universidade, de uma universidade que cunhou de fato, né? Colocou para funcionar mesmo, né, usando aparelhos, né, para medir isso aí, ressonância magnética, por exemplo, né? E ele tirou o foco do estudo médico para o estudo do marketing. Tá? Então ele está aí procurando métricas de preferência do consumidor, né? Respostas mais verbais, né? Como tipo, você gostou do produto, né? Pode nem sempre ser verdadeira devido ao viés cognitivo, que a gente já explicou. Então, o neuromarketing irá dizer às empresas como o consumidor reage em relação a vários fatores aí, tá bom? Vários sentidos, eu poderia dizer, tá bom? Então, qual que é o objetivo? É entender como o cérebro do consumidor reage aos estímulos de comunicação, criar ambiente de marca onde os clientes podem se envolver com a marca em um nível multissensorial, tá? Criando o quê? Um profundo engajamento, tá? Engajamento.
Analisar essas reações e adequar toda a abordagem, todo o material de comunicação de mídia para maior impacto de retenção. Entender o que motiva o consumidor a consumir e entender como o consumidor toma as decisões de compra, né? Até assim, eu trouxe algumas informações a respeito do livro Estamos Cegos, do Jürgen Klarik, que é o meu referencial, tá? Eu estudo ele desde que eu fui estudar na Argentina e eu acompanho ele, inclusive nas redes sociais, nos seus livros, seus editoriais, tá? Então ele diz o seguinte no livro Estamos Cegos, né? 80% do comportamento humano se aplica pelo poder biológico. 20% corresponde ao código cultural só. Então a decisão é subconsciente. 85% do processo de decisão de tudo na vida é subconsciente e inconsciente. Aí o Jürgen Klarik ainda fala que nós temos 3 cérebros. Né? Quem assistiu a aula vai saber do que eu estou falando. Né? Do cérebro córtex, que é o racional, funcional, analítico, lógico. E inclusive nós somos a única espécie com esse tipo de cérebro, porque nele estão os valores, os preconceitos em relação às coisas, né? Ele é o único a gerar verbalização ou lexia. E temos também no meio o cérebro límbico, que é o cérebro dos mamíferos, né? Ele é emocional, na qual estão os sentimentos, as sensações, os medos, né? Inclusive ele cita no livro que mulheres são mais límbicas do que os homens, né? O poder real das mulheres e que as torna líderes efetivas e são suas habilidades emocionais e límbicas. Né? Então o cérebro límbico humano não tem capacidade de expressar literalmente as emoções que nos invadem. Por isso é difícil entender o consumidor. Tá? Ele simplesmente aflora, né? Os nossos sentimentos, ele é feito por reações. O cérebro límbico é 1000 vezes mais controlador e poderoso que o córtex, porque ele é emocional, tá? E depois tem o cérebro reptiliano, que é o instintivo, dominador, reprodutor. É o animal que existe dentro de nós. Né? O córtex pensa, o límbico sente, o reptiliano simplesmente atua. Ele não tem restrições. E sempre ganha. Ele sempre vai para ganhar, né? Ele funciona de uma forma assim de sobrevivência mesmo, né? Então atua e reage a fenômenos de sobrevivência, reprodução, dominação. Então é fundamental na decisão de compra, tá, gente? Enquanto a emoção mata a razão, o instinto mata ambas, né? O instinto é o motivo pela qual compramos as coisas, entendeu? Então, assim, ó, só explicando. Assim é o cérebro humano, tá? O Alex Born, né? Ele explica que no nosso cérebro, ele possui 100 milhões de neurônios. Milhares de operações mentais em cada segundo durante 24 horas do dia. E ao longo de 80, 100 ou 120 anos, se você viver. A capacidade de memorização equivale a 30 milhões de livros de 500 páginas. Você acha que teu cérebro é potente ou não? O cérebro pode processar cerca de 126 informações por segundo, sabia? 126 informações, né? Mais de 2 por segundo. Podemos gerir 7 informações ao mesmo tempo em 1/18 de segundo. Tais como sons diferenciados, estímulos visuais, nuances de emoções e pensamentos. Ou seja, 7.560 por minuto. Dá quase 500 mil por hora. Então, o cérebro de uma pessoa normal de 70 anos de idade processará cerca de 185 mil milhões de informações durante a vida. A grande parte dessas informações processadas em níveis não conscientes, tá? E aí você pode utilizar também o marketing, o neuromarketing no marketing sensorial, ou usar o sensorial no neuromarketing. Tá? O sensorial é utilizado para relacionar com o cliente de forma mais pessoal do que o marketing de massa ou do que o outbound marketing, tá bom? E é utilizado inclusive no design de varejo, revista, exposição, entre outras coisas aí, tá? Beleza?
Então, olha, nós somos todos autocentrados, nós preferimos o contraste mais preto no branco, né? Situações complexas nos perturbam e aí abandonamos as compras. Nós somos mais visuais, procuramos padrões, gostamos de coisas tangíveis, né? Gostamos de tocar nas coisas, gostamos de limites, gostamos de atalhos. Somos seres emocionais que pensam e não ao contrário. Somos imediatistas. O medo da perda é mais forte do que o potencial de ganho. Nós não gostamos do desconhecido. Nós respondemos ao status porque ele nos dá o conforto de uma avaliação superficial da realidade, né? Reciprocidade, né? E tem um poder imenso a respeito disso. Então, parafraseando Jürgen Klarik, como não ser cego? Com apenas uma ciência é impossível. Para estudar e aperfeiçoar o neuromarketing é preciso estudar e entender antropologia, psicologia e ciências sociais. A cegueira nos leva a acreditar demais no ego e assim não nos permite aceitar mudanças. É preciso aprender a desaprender. Só assim poderemos substituir o velho e obsoleto por coisas novas, tá bom? Então, bom entendimento, precisa saber certinho para poder responder. E isso vai exigir de vocês uma leitura e fazer com que vocês estude um pouquinho para poder responder essas questões relacionadas ao neuromarketing. Então, pessoal, meus queridos, só para a gente encerrar isso aqui, essa aula de hoje não vai precisar fazer atividade lá no fórum, tá bom? Eu só vou pedir para que vocês façam o que foi feito no bimestre passado. Entra lá no fórum e diz aula, escreva lá, né? Revisão realizada, né? Só para registrar uma frase, né? Participei da revisão realizada, entendida, né? Aluno presente, só coloca isso aí já vai gerar a presença de vocês que a secretaria vai fazer, tá bom? E aí está encerrado o nosso bimestre. Vou lembrá-los, tá? Muito importante isso aqui, ó. Eu não quero nenhuma resposta igual à apostila, tá? Eu quero que vocês pesquisem e eu quero que vocês desenvolvam com a própria escrita de vocês. Espero que não ocorra o que ocorreu no bimestre passado, o que fez vocês perderem, né, 15% da nota de vocês. Um copiar do outro, tá? Não adianta um responder e passar para todo mundo aí. O professor não é bobo, o professor vai corrigir todas as provas e aí não vai ficar legal para vocês, tá bom? Então, bons estudos, tá? Boa revisão e boa prova. E aí vamos torcer para ninguém ficar de recuperação aí, porque, né, tá todo mundo cansado disso aqui já, beleza? E aí a gente se vê depois das provas, né? Vou fazer uma live com vocês pra gente discutir alguns assuntos aí sobre o nosso semestre, que foi um pouco diferente, né? Ou muito diferente, e verificar o que a gente vai fazer, né, no próximo semestre, tá bem? Então, boa revisão para vocês, um grande abraço, tá? E até breve.